Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Química novamente. E antes de começar, eu gostaria de parabenizar a todos vocês que realizaram as atividades, que participaram, e dizer que eu amei de verdade o resultado que surtiu em vocês. Tanto é que as atividades tinham pouquíssimos erros, até pessoas vieram com erro zero. Então, parabéns para vocês, que vocês continuem focados e esforçados, ok? Então, o vídeo dessa aula vai continuar a explicação da aula anterior. Então, se você que está assistindo este vídeo agora não viu a aula anterior, volta lá, porque senão você não vai entender nada, tá? Então, vamos lá, pessoal, pegar os cadernos, a caneta, o lápis para fazer as anotações. Vamos lá começar os estudos. Fica ligado aí. Bem, pessoal, os átomos eles podem ser classificados em três tipos. Nós temos os isótopos, isótonos e isóbaros. Oxe, professora, tudo iso, isso mesmo. Essa palavrinha aqui, ó, iso, significa igual, ok? Então, se é igual, em que essas classificações aqui, elas são iguais? Vamos lá descobrir, certo? Primeiro, nós temos os isótopos. Observem que eu grifei iso, de igual, P. Por que a senhora grifou P? P lembra a sigla de prótons, isso mesmo. Vocês lembram, né? Número atômico é igual ao número de prótons. Então, isótopos, eles vão ter de igual, elementos vão ter em igual o valor do próton, né? Mas lembrando novamente que o valor do próton, que é igual ao número atômico, e esse número atômico é a identidade do elemento. Então, observando aqui esses dois elementos, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu coloquei o exemplo aqui para vocês. O elemento X, qualquer elemento, tá? E o átomo de elemento Y, ok? Lembrando que o número de massa de um elemento sempre vai ficar em cima e o número atômico sempre vai ficar embaixo, né? De um elemento, ok? Lembrando disso. Então, observe que o número de massa é diferente, mas eu tenho aqui, ó, o número atômico igual, certo? Então, se eu tenho um número atômico igual, então ele é um isótopo. O número atômico não é igual ao número de prótons, então o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, isótopos. No entanto, como eu falei para vocês, que o número atômico é a identidade desse elemento, então ele é o mesmo elemento químico. O que só mudou foi a massa. Observa aqui, mesmo número atômico é o mesmo elemento químico. Eu tenho aqui o hidrogênio, né, representado pela letra H. No entanto, observa aqui, o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Mudou o número da massa. Então, só o número da massa por mudar, então vai acrescentar alguns nomes, tá? Temos aqui o prótio, o deutério e o trítio, certo? Mas eu quero que vocês observem o quê? É o mesmo elemento químico. Se é a identidade dele, o número atômico é a identidade dele, então vai ser o mesmo elemento químico que vai variar o número da massa. No entanto, o número de prótons, né, o número atômico, permanecerá o mesmo. E para vocês fazerem as anotações, tá? Eu coloquei aqui a definição do que é um isótopo. São átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa, ok? Então, deu para entender o que são isótopos, né? Já os isóbaros, tá grifado aqui para vocês, iso e a letrinha A, ou seja, iso igual a, lembrar que a número de massa. Então, os isóbaros, o que é que eles vão apresentar? São
átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa e diferentes no número atômico. Então, vamos lá. Lembrando, massa em cima, número atômico embaixo, né? Eu tenho aqui um elemento A, qualquer elemento, e um elemento B. Um átomo, né? Tem elemento B. Observe aqui, a massa é aqui em cima, né? Essa massa aqui, ela está igual à massa deste outro elemento. Então, ele é considerado um isóbaro, mas o número atômico aqui, ó, eles são o quê? Diferentes, ok? Deu para entender? Bem simples, né, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos para a terceira classificação, que são os isótonos. Observa aí, iso, grifado novamente, né? E a letra N, que lembra o número de quê? De nêutrons. Então, os isótonos são elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas o número de massa vai ser diferente e o número atômico também vai ser diferente. Vamos observar aí? Tá. Observa aqui, eu tenho o elemento E e tenho o elemento F, qualquer elemento, né? O número de massa, 47, o número atômico, 27. Para descobrir o número de nêutrons dos dois aqui, eu vou ter que usar a formulazinha, né? Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos lá calcular aqui. Quem é a massa? 47. 47 é igual ao número de prótons, né? Que é 27, mais N. 47 é igual. Aqui está positivo, vai passar negativo. Menos 27 igual a N, ok? Vamos lá. 47 menos 27 dá 20. 20 igual a N, ou seja, o número de nêutrons é igual a 20. Vamos ver do próximo elemento agora? Aqui, nós temos aqui, vamos utilizar a mesma fórmula, né? Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A massa, vamos substituir agora. 49 é igual ao número de prótons, né, que é 29, mais N. Vamos continuando aqui. 49 tá positivo, né? Depois do sinal da igualdade, vamos trazer para antes. Então, vai ser menos 29 igual a N. 49 menos 29, 20 é igual a N. Ou seja, eu cheguei no meu resultado. Eu tenho aqui, ó, valor de nêutron, 20, e valor de nêutron, 20. Elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons são isótonos, ok? Mas precisa ter só o número de nêutrons igual? Veja só, vocês também têm que observar que o número da massa e o número atômico, né, o número de prótons, também são diferentes. Então, eles têm que ser diferentes e se igualar no número de nêutrons para ser isótonos, tá? Agora, nós vamos ver aqui, tá? Uma questãozinha para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Lembrando, isótopos são o mesmo elemento que tem o mesmo número atômico e são diferentes no número da massa, tá? Os isóbaros têm o mesmo número da massa, mas diferem no número atômico. E os isótonos são diferentes na massa, são diferentes no número atômico, mas são iguais no valor do nêutron, ok? Então, vamos lá aqui. Bem, segundo a representação dos elementos abaixo, o cálcio, representado pela sigla Ca, o potássio, representado pela sigla K, e o argônio, Ar, podem ser classificados em isótopos, isóbaros ou isótonos. Vamos lá observar aí. Nós temos o cálcio, né? 40, número de massa, 20, o número atômico. Nós temos o potássio, 40, número de massa, 19, o número atômico. E o argônio, 40, número de massa, e 18, o número atômico. Observem que nós temos aqui valores iguais, não é? E que representação é essa? Nós temos o valor da massa igual, não é isso? A massa desses elementos são iguais.
Então, se o valor da massa são iguais, então eles são o quê? Vamos lá. ISO, nós sabemos que é igual, né? ISO é igual. A sigla A é a massa. Lembra do que eu falei? A. Então, os três aqui, ó, são isóbaros. Por quê? São elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, mas são diferentes ó, no número atômico. Mas essa questão aí tá muito fácil, né? Então vamos complicar um pouquinho aí e colocar essa cabecinha para pensar um pouco. Deixa eu ajustar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Sobre a ocorrência natural do elemento químico oxigênio, é correto afirmar que o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18 possuem, respectivamente, 8, 9 e 10 nêutrons e são isótonos, 8, 8 e 8 elétrons e são isótonos, 16, 17 e 18 nêutrons e são isóbaros, 8, 8 e 8 elétrons e são isóbaros, e 8, 9 e 10 nêutrons e são isótonos. Bem, o método mais fácil de responder essa questão é a gente observar aí os oxigênios e identificar primeiro se eles são isótonos, isóbaros ou isótopos, né? A gente identificando isso vai facilitar muito o nosso processo aqui, achar a alternativa correta, sem precisar fazer muitos cálculos, ok? Então vamos lá. Analisem aí que eu tenho aqui, ó, o mesmo elemento químico, oxigênio, 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 e eu já vi de cara que ele tem aqui o número atômico igual, 8, 8 e 8. Iso igual, lembra, né? E então, se ele tem aqui o mesmo número atômico, então ele é isótono, isóbaro ou isótopo? Vamos lá. Iso igual, o número atômico, o número de prótons, né? O número de prótons. Então, tem que ter iso e ter também a letrinha P. Aqui tem iso, iso, iso. E aqui, ó, eu tenho a minha letrinha P. Então, eu já matei a charada aí, certo? Eu tô mostrando a vocês que há como vocês encontrar uma alternativa sem precisar fazer cálculo. E olha só, essa questão aí, a única alternativa que tem isótopos é a letra E. Então, já facilitou muito a minha vida. Então, eu vou marcar aqui, ó, letra E. E se precisássemos, né, fazer o cálculo, não teria problema nenhum, até porque vocês já sabem calcular o valor de prótons, de nêutrons e de elétrons e não teria problema nenhum. Mas eu mostrei aqui para vocês que teria uma forma de encontrarmos a resposta alternativa correta sem precisarmos fazer esse cálculo todo, apenas utilizando aquilo que nós aprendemos e que nós já sabemos. Bem, além dessas classificações dos isóbaros, isótopos e isótonos, nós temos que estudar também os íons, tá? E o que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Como nós já aprendemos ao calcular o número de prótons, de nêutrons, de elétrons, o número da massa, sabemos direitinho o que é cada classificação aí, o que é cada parte do átomo. Então, é preciso sabermos identificarmos ao olhar o elemento, se ele é um átomo ou se ele é um íon. E como é que eu vou saber? Observem aí que eu coloquei aqui o mesmo elemento químico, o sódio, Na, 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 sódio, tá? E a diferença entre eles é o quê? É que aqui eu tenho carga, aqui eu tenho carga e aqui eu não tenho, certo? Lembram, né? Que quando eu tenho carga menos 3, significa que eu fiquei mais negativo, ou seja, que ele ganhou elétrons. Mais 3, ele perdeu 3 elétrons, ele ficou mais positivo, lembra disso, né? Aqui, como eu não tenho nenhuma carga, eu digo que esse elemento, ele tá estável, tá? Estável. Ou
Ou eu digo também que ele está neutro. Por que ele está neutro, professora? Bem, porque se eu for dizer aqui, quantos prótons ele tem? Quantos prótons ele tem? Quantos números de prótons? Ele tem 11 prótons. E quantos elétrons ele tem? Ele vai ter, lembra, né? Número de prótons é igual também ao número de elétrons. E quantos elétrons ele vai ter, então? 11, porque eu não tenho nenhum valor aqui, não tenho nenhuma carga, ele não perdeu nada. Então, se ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ele é neutro. Então, se ele está neutro, ele vai ser chamado de átomo. Ok? Átomo. Já no caso desses dois aqui, eles ganharam ou perderam elétrons, não é? Nesse primeiro caso aqui, deixa eu dividir aqui, tá? Vou fazer assim. Vamos lá. Nesse primeiro caso, observe que o quê? Se ele tá menos 3, ele ficou mais negativo. Então, ele vai ganhar elétrons. Então, ele já não está mais neutro, ele está mais negativo. No mesmo jeito, da mesma forma que ele perdeu 3 elétrons, ele ficou mais positivo. Então, quando há a perda ou a ganha de elétrons, tá? Eles deixam de ser chamados de átomo e passam a ser chamados de íon, tá? Eles passam a ser chamados de íon, ok? Só que se ele ficou mais negativo, ele é chamado de ânion. Ou seja, por que ele recebe esse nome? Porque ele ficou mais negativo. Mas se ele ficar mais positivo, ele vai ser chamado de cátion. Certo, pessoal? Não esqueçam disso. Quando vocês observarem um elemento, se ele tiver cargas, tá? Se ele tiver aqui apresentando que ele vai perder ou ganhar elétrons, então ele vai deixar de ser um átomo e passar a ser o íon, tá? Então, se ele ficar mais negativo, ânion, mais positivo, cátion. Aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham feito suas anotações aí, como combinado no início do vídeo, e segue para vocês a atividade lá no grupo, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do primeiro, caso vocês não tenham assistido, para ficar mais rápido para vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula!